Oi, Ana Paula. Oi para todo mundo que está aí no papo de meteorologia, seja ajudando a fazer, seja acompanhando. No dia 14 de outubro de 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a Lei 6835, dispondo sobre o exercício da profissão de meteorologista. Hoje completamos 40 anos. Ela estabeleceu que o CONFEA é o órgão superior de fiscalização profissional e que o registro profissional será requerido ao CREA. Estabelece também que é livre o exercício da profissão de meteorologista em todo o território nacional, aos possuidores de diploma de conclusão de curso superior de meteorologia, reconhecido pelo MEC. Seguindo nos mesmos termos da referida lei, tem um inciso lá que abre permissão para que não diplomados também sejam reconhecidos profissionalmente. É o caso em que eles já tivessem reconhecidamente exercido por um certo tempo as funções de meteorologista. Achei isso perfeito, gostei. Ao longo da história, quantos grandes feitos dentro da meteorologia por pessoas que não tinham diploma de meteorologia. Eram físicos, matemáticos, geógrafos, comandantes de embarcações ou simplesmente filósofos, pensadores. Acho que algo eles tinham em comum, e eu desconfio que era paixão pelo que eles faziam. Atualmente a gente tem cerca de uma dúzia de cursos superiores de meteorologia, mas isso não era assim lá em 1980, né? Portanto, essa lei permitiu que alguém com reconhecida atuação como meteorologista também pudesse ter o seu registro profissional. O profissional precisa de um diploma para exercer sua profissão, né? É um instrumento dos tempos modernos para justificar que alguém é um profissional. Acho que o diploma é um instrumento adequado. Não vejo outro melhor. Mas será que ele é suficiente para que a sociedade receba serviços de qualidade e para que tenhamos um progresso na meteorologia nacional? Nos dias de hoje, os desafios se multiplicam e se diversificam. Eles requerem olhares multidisciplinares e interdisciplinares. À medida em que vivemos tempos de distanciamento, as disciplinas se aproximam. Os desafios de hoje pedem união, união de conhecimentos, de experiências, de forças. A força do coletivo, ela só é suficiente quando ela encontra também a força de cada indivíduo. Essa força não vem apenas de uma lei. E também não acho que ela vem apenas do diploma. Ambas são necessárias, mas acho que não suficientes. Talvez suficientes para a componente racional, né, concreta dos desafios. Mas me diga aí, quantas vezes no rumo da história não foi a emoção quem determinou os rumos? A razão lançaria ao mar navegadores, arriscando sua vida rumo a algo que talvez não encontrassem? Não teria aí uma boa pitada de emoção? Estamos falando de um forte desejo, de um anseio, de acreditar em algo que não está no campo da razão, uma esperança por algo melhor. Acredito que não foi apenas a razão que levou Aristóteles a escrever a obra Meteorológica, na qual, aliás, se originou o nome da profissão. Creio que um desejo pelo conhecimento e pela descoberta tenham sido determinantes. O capitão inglês Robert Fitzroy, numa missão que saiu do Rio de Janeiro em 1827, que era para mapear a costa da América do Sul, inventou a escala Beaufort de ventos e estados do mar. E foi durante essa viagem, olha só, que ele notou fósseis que não condiziam com a teoria bíblica do dilúvio. Então ele pediu para a Marinha Inglesa o envio de um naturalista para pesquisar esses achados, né? A Marinha Inglesa se negou a pagar por isso. Então tinha um jovem que desde criança colecionava pedras e dissecava sapos. Desde criança. Mas que a família não conseguia fazer ele estudar medicina e encaminhar ele para uma vida religiosa. Esse jovem preferiu ser voluntário na viagem. O seu nome era Charles Darwin.
Quando voltou dessa expedição, Fitzroy foi afastado da marinha, porque tinha gasto dinheiro demais. Ele então teve uma passagem pela política, que foi desastrosa. Enquanto isso, ele aperfeiçoou um barômetro para uso em navios, instrumento que recebeu o nome de Barômetro Fitzroy. Ele criou ainda o Registro Meteorológico Britânico, de forma pioneira no mundo. Inventou uma representação sinótica das estatísticas de ventos, precursora daquela que é atualmente usada nas cartas piloto. Assim, ele percebeu as repetições nos padrões atmosféricos e, usando observações transmitidas por telégrafo a fio, ele passou a fazer previsões de tempestades que protegeram milhares de marinheiros e pescadores. Até a rainha passou a pedir previsões a ele. Mas deputados lobistas de construtores de navios mercantes e frotas de pesca, descontentes porque perderiam de fabricar mais navios, né, já que menos navios iriam afundar, eles deram um jeito de extinguir o departamento que era liderado pelo Fitzroy. Olha que sacanagem. Fitzroy tinha feito Darwin prometer a ele que não publicaria nada contrário à religião oficial do reino. Fitzroy era bastante religioso e fiel, né, às doutrinas da Bíblia. Mas, alguns anos depois, o Darwin descobriu que outro naturalista ia publicar um livro com as mesmas teorias. Então, Darwin descumpriu a promessa e lançou a teoria de evolução das espécies. Bacana essa história, né? Fitzroy vê ainda seu concorrente, um previsor meteorológico da Marinha dos Estados Unidos, receber a Legião de Honra do governo francês, enquanto ele, desacreditado pela Marinha, tendo seu departamento extinto, tendo tido a confiança traída pelo amigo, né? E ainda nessa solenidade ele só recebeu um reloginho de lembrança, de consolação, ele acabou cortando o seu próprio pescoço com uma navalha. Isso foi em 1865. Alguns anos antes disso, em 1854, ele tinha sido a escolha perfeita para liderar um incipiente escritório meteorológico, que hoje é mundialmente conhecido e referência e tem o nome de UK Met Office. Legal essa história, né? Bom, uns 400 anos antes disso aí, um forte desejo também por descobrir novos caminhos para o comércio com as Índias levou o italiano Cristóvão Colombo, financiado por reis espanhóis, a ser o primeiro navegador a se utilizar de um sistema de circulação geral da atmosfera para ir e voltar do seu destino, entre Europa e Caribe. Ele se utilizou da circulação de ventos da Alta dos Açores. Poucos anos depois, Vasco da Gama, lá pelo lado de Portugal, nessa mesma corrida para chegar às Índias, também se aproveitou de uma circulação atmosférica de grande escala, simétrica àquela de Colombo e no Atlântico Sul. Foi a Alta de Santa Helena, ou também conhecida como Alta Subtropical do Atlântico Sul. Assim, ele percorreu a rota oceânica mais longa da história até então e chegou até o seu destino, que era ali a África. Nessa rota ele se afastou tanto da África, muito mais do que os seus antecessores, ao ponto de passar bem pertinho da costa brasileira. Ele quase avistou o Cabo de São Roque, que fica no Rio Grande do Norte. E isso 3 anos antes da viagem de Cabral, que desembarcou em Porto Seguro, no sul da Bahia. Foi também com grande desejo e emoção pela descoberta, pelo menos eu acredito assim, que Galileu Galilei desenvolve uma teoria para explicar os ventos alísios. Ele dizia que no Equador o envelope gasoso que envolvia a Terra não conseguia acompanhar a velocidade de rotação da Terra, e aí ficava para trás. Então ele precisou de cerca de 100 anos, foram necessários cerca de 100 anos, para que um outro cientista, possivelmente imbuído pela mesma emoção pela descoberta, viesse questionar a teoria de Galileu. George Hadley percebeu que os alísios não vinham exatamente de leste, mas de sudeste no hemisfério sul e de nordeste no hemisfério norte. Ele então incluiu o efeito do aquecimento solar maior no Equador, deixando o ar mais rarefeito, provocando a sua ascensão. O resultado é que isso puxaria ar dos dois hemisférios.
E eu acredito que também movidos pela emoção ao que estavam fazendo, vieram Gaspar Gustav Coriolis com as forças aparentes, o Leonardo da Vinci com o higrômetro, Torricelli com o barômetro e o anemômetro por Robert Hooke. Pode ter sido assim também, com essa emoção, que no século XVII formou-se a primeira rede de observações meteorológicas internacional, com sede em Florença, na Itália, feita pela Accademia Fiorentina del Cimento, financiada por Ferdinando II de Medici. Veio Bernoulli com a teoria cinética dos gases. Veio o experimento de Benjamin Franklin empinando uma pipa para capturar raios. Você vê razão nisso? Eu vejo pura emoção. Antônio Laurent de Lavoisier aparece e nos mostra que o envelope gasoso é, na verdade, uma mistura de gases. E aí vem também a emoção de Émile Clapeyron, de William Ferrel, vem William Bjerknes, Carl Gustav Rossby, Lewis Fry Richardson, Jules Gregory Charney, von Neumann, todos esses nomes difíceis, grandes nomes. Veio também o Edward Lorenz com a teoria do caos e o efeito borboleta. Esse foi fenomenal também. Esses caras só podiam ser apaixonados pelo que faziam. E graças a eles e a muitos outros que não tiveram seus nomes aqui citados, ou até nem registrados na história, a gente hoje usufrui desses tão fascinantes conhecimentos sobre o funcionamento da atmosfera. Hoje celebramos os 40 anos da Lei 6835. Ela trouxe organização ao que resultou de um processo histórico de avanços e descobertas. Isso foi necessário e relevante para o país, à medida em que cada vez mais pessoas se dedicavam a esse ofício, beneficiando a sociedade nos mais diversos setores. Nesse dia de comemoração, eu olho para a história e percebo que os grandes avanços dessa bela e envolvente profissão vieram a partir de apaixonados pelo que fazem. Parabéns a todos que hoje exercem essa profissão, em todas as dimensões de contribuição. Seja com um sensor ali no solo, uma planilha na sua frente, ou com a cabeça nas nuvens. Desejo que tenham todos seu reconhecimento profissional e que tenham também uma boa dose de paixão pelo que estão fazendo. Feliz Dia do Meteorologista, bons tempos e bons ventos, pessoal. Um abraço para todo mundo do Papo de Meteorologia. E vamos comemorar.